Ela venceu e vence os tempos. Ela é a verdade absoluta. A Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, eterna, viva e eficaz. Porque nem só de pão viverá o homem. Ouça agora a palavra de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos aí mais um dia para dar continuidade à leitura da palavra de Deus, amém? Estamos aí no livro de Juízes, capítulo número 18, amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus, pedir para Deus nos dar o discernimento, amém? Pedir para o seu Espírito nos dirigir nesta leitura, amém? Porque diz na palavra dele que sem ele nada podemos fazer, então para lermos a palavra e discerni-la espiritualmente, a gente precisa do seu Espírito para poder entender a palavra de Deus, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos agora em Tua presença, Deus, Tua presença gloriosa, Pai, para ler a Tua palavra, Pai, sabendo, Pai, que é a Sua boca, Pai. É através do Teu Espírito Santo, Pai, que nós vamos discernir esta palavra e entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, neste momento, a ler, entender, compreender, Pai, e o mais importante de tudo, Pai, colocar em prática a Tua palavra, Pai. Porque o maior beneficiado de tudo isso será nós e a nossa família, a nossa casa e todos aqueles que estão em nosso convívio. Então, fala conosco, Pai, nos dirige nesta leitura, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 18 do livro de Juízes, 1406 anos antes de Cristo. O subtítulo é Mica e os Danitas. Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo de Dan procurava herança para si, para habitar, porque até aquele dia não lhe tinha caído por sorte a sua herança entre as tribos de Israel. O período de tempo aludido neste capítulo provavelmente remete a quando Otiniel era o juiz em Israel. A porção atribuída à tribo de Dan estava na região dos filisteus. Entretanto, parece que os danitas não tiveram suficiente fé para vencer os filisteus. Assim, em vez disso, e fora da vontade de Deus, eles empreenderam uma expedição contra uma pequena e indefesa população no extremo norte da terra. Construíram uma cidade ali, ao qual chamaram Dan. Daí se originou a expressão desde Dan até Berseba. E publicamente estabeleceram a idolatria. E este é o provável motivo pelo qual foi omitido o nome desta tribo em Apocalipse capítulo 7. Amém? Versículo 2. E os filhos de Dan enviaram da sua tribo 5 homens de seus termos, ou seja, das suas fronteiras, homens valentes de Zorá a Estaol, para que espiassem e explorassem bem a terra. E lhes disseram: vão e reconheçam a terra. Estes foram ao monte de Efraim até a casa de Mica, e ali passaram a noite. E estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, e achegando-se para lá, disseram-lhe: quem te trouxe para cá e o que fazes aqui? E o que tu tens tu aqui? E ele lhes respondeu: desta maneira me tem feito Mica, pois me tomou para que seja seu sacerdote. E eles lhe disseram: pergunta, pois, agora a Deus, para que saibamos se prosperará a viagem que fazemos. Eles mesmos deviam ter orado antes de sair e teriam conhecido a vontade de Deus em lugar de depender de alguém mais. Versículo 6. E o sacerdote lhe respondeu: ide em paz, que a viagem que vós fazeis está perante o Senhor. A ação dos danitas ao pedir a este levita que adivinhasse para eles, sem dúvida por meio do terafim ou do éfode, mostra para quão longe já haviam se afastado da palavra de Deus. Eles deviam estar assombrados e entristecidos ao verem que um levita havia assumido as funções sacerdotais e deviam ter ficado indignados com a coexistência de uma casa de deuses, aqui com Deus minúsculo, né? Em rivalidade com o tabernáculo do Senhor. Então, aqueles 5 homens se foram e vieram até Laís, 48 quilômetros ao norte do mar da Galileia. E viram que o povo que habitava nela estava seguro, quieto e confiado, conforme os costumes dos de Sidom,
Não havia autoridade alguma naquela região que os perturbasse em coisa alguma. Além disso, estava longe dos sidônios e não tinha negócios com ninguém. E voltando eles a seus irmãos em Zorá e a Estaol, os seus irmãos lhe disseram: O que dizeis vós? E eles responderam: Levantai-vos e subamos contra eles, porque nós exploramos a região e vimos que é muito boa, e vós estarei aqui quietos? Ainda desejosos de tomar a terra, né? Não sejais preguiçosos em vos pôr em uma marcha para ir e possuir esta terra. Em outras palavras, né, façam isso agora. Quando lá chegardes, vereis um povo seguro e uma terra de largo assentamento, porque Deus a entregou em vossas mãos, lugar onde não há falta de coisa alguma do que há na terra. Embora eles tenham empregado o nome de Deus, não há registro de que o Espírito Santo tenha proporcionado à tribo de Dan este território ao norte. Isso foi obra deles, e por conseguinte não acabaria bem. E partindo dali, os da tribo de Dan, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, foram se acampar em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar foi chamado de Maané-Dan, até o dia de hoje. E eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E passaram dali ao monte de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então aqueles 5 homens que tinham ido reconhecer a terra de Laís disseram a seus irmãos: Não sabeis vós que nestas casas há um éfode e terafins, e uma imagem talhada e uma fundição? Olhai, pois, o que haveis de fazer agora. Em outras palavras, tirai as imagens. E chegando lá, foram à casa do jovem levita, na casa de Mica, e lhe perguntaram como estava. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan estavam armados de suas armas de guerra à entrada da porta. E subindo os 5 homens que tinham ido reconhecer a terra, entraram lá e tomaram a imagem talhada, o éfode, o terafim e a imagem de fundição, enquanto estava o sacerdote à entrada da porta com os 600 homens armados com armas de guerra. Entretanto, pois, aqueles homens na casa de Mica tomaram a imagem talhada, o éfode, o terafim, a imagem de fundição, e o sacerdote lhes disse: O que estás fazendo? E eles lhe responderam: Cala-te, põe a tua mão sobre a tua boca, e vem conosco para que sejais nosso pai e sacerdote. É melhor que tu sejas sacerdote em casa de um só homem, do que de uma tribo e de uma família de Israel? E se alegrou o coração do sacerdote, o qual, tomando o éfode, o terafim e a imagem talhada, entrou no meio do povo. O sacerdote estava à venda, e a tribo de Dan lhe pagou mais, por isso ele foi com eles. E eles retornaram e se foram, e puseram os meninos e o gado e a bagagem diante de si. E quando já tinham se afastado da casa de Mica, os homens que habitavam nas casas próximas às casas de Mica ajuntaram-se e seguiram os filhos de Dan. Uma boa quantidade de homens que eram os vizinhos de Mica se uniram a eles para tentar recuperar os objetos roubados dos filhos de Dan. E clamando após os filhos de Dan, esses vieram e os seus rostos e disseram a Mica: O que tens que ajuntaste tanta gente? E ele respondeu: Os meus deuses que eu fiz, que levaste juntamente com o sacerdote e fostes, quem mais resta agora? E com que propósito me dizem o que tens? É estranho, mas Mica adorou deuses que ele tinha fabricado e que podiam ser roubados por outros, o que prova que ele não tinha valor algum, e no entanto quase todo o mundo moderno age hoje da mesma forma. Adora deuses que fabricaram, e o Deus da religião é o maior Deus de todos os ídolos. É forte. E os filhos de Dan disseram: Não nos faça ouvir a tua voz atrás de nós, para que não aconteça que o homem de ânimo mau vos ataque e percais também a vossa vida e a vida dos teus. E indo-se os filhos de Dan pelo seu caminho, e vendo Mica que era o mais forte do que ele, voltou e retornou à sua casa. E eles, levando as coisas que tinha feito, Mica, junto com o sacerdote que tinha, chegaram a Laís, a um povo quieto e seguro, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade com fogo. E não houve quem os defendesse. Não havia libertador para aqueles de Laís, porque estavam longe de Sidom e não tinham comércio com ninguém, e a cidade estava no vale que há junto de Bet-Reob. Logo reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome daquela cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, filho de Israel. Se bem
que antes a cidade se chamava Laís. O Espírito Santo, ao empregar o nome de Israel neste versículo, dá a ênfase à profunda culpa de Dan ao suscitar a idolatria. E os filhos de Dan levantaram aquela imagem talhada para si, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia do cativeiro do país. Jonatas era neto de Moisés. Tão envergonhados ficaram os judeus do que este homem tinha feito, e sem vontade de honrar Moisés, ao ler publicamente em voz alta o seu nome neste versículo, que eles em contrapartida empregaram o nome de Manassés em lugar de Moisés, e assim levantaram para si a imagem talhada a qual Mica tinha feito, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Tudo isso havia sido especificadamente proibido pelo Senhor, e portanto constituía-se em idolatria. E o pior, até o neto de Moisés encabeçou de forma terrível de idolatria. Amém, glória a Deus. Esse foi o capítulo 18 do livro de Juízes, né? Deus aqui mais uma vez frisando a idolatria, aqui o povo de Israel, né? Mais uma vez achando que está fazendo a coisa certa, inclusive brigando entre si, amém? Aqui provando que imagens, né, feitas pela mão do homem, qualquer idolatria feita pelo homem, né, ela é capaz de ser roubada, como foi aqui um povo, né, uma parte do povo de Israel, né, os filhos de Dan, foram até Mica e lá roubaram tanto o sacerdote, que na verdade era levita, né, mas Mica tinha colocado como sacerdote, e as imagens. Logo depois entraram numa cidade, mataram todo mundo e lá eles ergueram, né, mais uma imagem. Aqui o povo estava fazendo, como disse no começo ali do capítulo 17, né, que cada um fazia conforme a sua vontade. Que nós devemos aprender com esta palavra que nós não podemos colocar nada à frente de Deus, nenhum tipo de ídolo nós devemos colocar à frente de Deus. Eu creio que nos próximos capítulos com certeza que haverá, né, um julgamento de Deus para com este povo, né? E a palavra diz que aquilo que o homem semear certamente colherá. Então que nós devemos aprender nesta tarde, amém? Em tirar, se nós temos ídolos na nossa vida, em tirar e colocar somente Deus, né? E aqui Deus ele frisa que o povo estava fazendo, achando, né? E inclusive colocando o nome de Deus, né? O nome do Senhor. Só que eles estavam totalmente fora da palavra de Deus. Que nós vemos também, né? Se nós temos algo que a gente tem colocado em nome do Senhor, nós temos colocado o nome de Deus, né? Vamos colocar dentro da palavra, para ver se verdadeiramente a gente está dentro da palavra. Para que nós não venhamos ser que nem o povo de Dan, que nem Mica, amém? Que nós não venhamos pecar que nem eles, amém? Glória a Deus. Então é isso aí, vamos logo para o capítulo 19, amém? Vamos orar a Deus e agradecer a Ele por esta oportunidade de mais uma vez aprender com sua palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor nos trouxe esta tarde. Por mais uma vez, Senhor, ter sido misericordioso, Pai, e a Tua graça ter nos alcançado, Pai. Sim, a Tua palavra, Pai, que entrou em nossa mente, em nosso coração, e que em nome de Jesus nós viemos a praticá-la, Pai. Praticá-la para que nós não venhamos fazer como o povo de Dan e o povo de Mica. Amém? Que nós não viemos pecar, Senhor, achando que estamos fazendo a Tua vontade e não estarmos fazendo. Então, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado e continua conosco, Pai, continua nos ensinando através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Fique na bênção, fique na paz, compartilhe, amém? Compartilhe aí nas suas redes sociais, vamos fazer o ID de Cristo, vamos falar da palavra de Deus, juntos aprendendo, amém? Aprendendo a palavra de Deus, amém? Então é isso aí, compartilhe, né? Vamos fazer o ID de Cristo, em nome de Jesus e até a próxima.